Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ramon, sou acadêmico de Direito da FATEMP e hoje eu estou aqui na Lagoa da Conceição para mostrar para vocês uma situação ambiental que está acontecendo aqui, que ganhou os noticiários essa semana relacionada à Casan, que seria a poluição da água da lagoa com esgoto, né, que está sendo lançado na água. Olha só a situação que está essa água. Então a minha ideia é explicar para vocês qual é a ligação desse crime ambiental com a disciplina de direitos humanos, né? Qual é a relação disso aqui com os direitos humanos. Antes de iniciar a explicação da relação daquele desequilíbrio ambiental ali na Lagoa da Conceição e os direitos humanos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre quais foram os motivos, né, que me levaram a escolher esse local para fazer a gravação das imagens, né, e utilizar esse fato como exemplo de violação de direitos humanos, né, para um trabalho que foi proposto, né, lá na minha faculdade, na FATEMP. Mais ou menos há uns 15 dias, tem sido veiculado aqui nas mídias locais esse fato, né, da poluição que tem acometido a Lagoa da Conceição. Inicialmente tinha sido responsabilizada a Casan, né, mas ainda está em apuração, estão sendo realizados vários estudos do que pode ter causado. E ao observar essas reportagens durante os últimos 15 dias na mídia, eu comecei a pensar quais eram os impactos que essa degradação ambiental que está acontecendo ali, né, que não é nenhuma novidade, já vem de muito tempo, quais eram os impactos que isso causa, além, claro, do meio ambiente, que é imensurável a perda e os danos que têm acontecido ali, mas para as pessoas, né, que de certa forma utilizam o local ali para recreação, para os próprios moradores da região, tem muita gente que pesca ali, né? Então eu pensei que certamente tinham várias questões de direitos humanos sendo lesadas ali. Explicado os motivos que me levaram a gravar esse vídeo, fazer esse trabalho, para que eu possa explicar a relação dos direitos humanos, né, e dos fatos que tem acometido a Lagoa da Conceição em relação à degradação ambiental, eu vou ter que voltar um pouco no tempo e falar sobre as 3 gerações de direitos humanos. Então, conforme a gente aprendeu aí nas aulas do professor Pilon, existem 3 gerações de direitos humanos a saber. A primeira delas surgiu como fruto das revoluções liberais que ocorreram ali na Idade Moderna e tem como marco principal a Revolução Francesa, que aconteceu ali no finalzinho do século XVIII e tinha como base os direitos políticos e civis, né? Também tinha um forte apelo para a questão da propriedade. Então, foi muito importante aí a primeira geração de direitos humanos para que as pessoas passassem a ter alguns direitos básicos. A segunda geração, ela surgiu com as revoluções socialistas que ocorreram no início do século XX, né? A gente pode citar aí como exemplo a Revolução Russa, a Revolução Mexicana e a Revolução na Alemanha, que culminou na criação da Constituição de Weimar. Dentre os direitos que foram obtidos na época estão os econômicos, sociais e culturais. Outros grandes marcos dessa segunda geração de direitos humanos, né, foi a criação da ONU e a criação também da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que acabou por positivar esses direitos que são a base para a segunda geração de direitos humanos. A terceira geração de direitos humanos surgiu ali em meados dos anos 60, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E ela tratava sobre os direitos transindividuais. O que seriam esses direitos? São relacionados ao progresso, proteção a grupos sociais vulneráveis e ao meio ambiente. Então aqui a gente já começa a vislumbrar uma ligação entre os fatos ocorridos ali na Lagoa da Conceição em relação à poluição e os direitos humanos que possam estar sendo lesados lá.
Também é importante salientar que os direitos transindividuais têm a tutela compartilhada entre o Estado e a população. Então, não é só a obrigação do Estado zelar por esses direitos. É importante observar também, né, que por ter sido criado durante os anos 60, a terceira geração de direitos não está expressamente positivada na Declaração Universal de Direitos Humanos, o que não quer dizer que durante os anos a ONU não tenha prestado atenção nesse tema, muito pelo contrário. É um tema muito importante para o ser humano, em especial a questão ambiental, para que ele possa se desenvolver e ter uma boa qualidade de vida. Com a criação, então, dos direitos humanos de terceira geração, a ONU passou a chancelar esse tema em âmbito internacional, e não podia ser diferente com o meio ambiente. Em 1972, em Estocolmo, na Suécia, ela realizou a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano. E como resultado dessa conferência, foi criada uma declaração com 19 princípios que passaram a ser a principal diretriz dali em diante em relação ao meio ambiente em âmbito internacional. Em 1992, no Rio de Janeiro, ela realizou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, o objetivo era relacionar o desenvolvimento dos países, né, e suas relações entre o desenvolvimento sustentável das indústrias, o ser humano e o meio ambiente. Então, também foi uma conferência muito importante e aconteceu aqui no nosso país. Por fim, eu gostaria de destacar a criação da UNEA, que é a Assembleia Ambiental da ONU. Aconteceu em 2014 e atualmente ela é o principal órgão da ONU que faz as diretrizes ambientais aí em âmbito internacional. Cabe salientar que, apesar de eu ter citado somente esses 3 fatos relacionados ao meio ambiente e à ONU, né, desde 1972, com a primeira conferência para cá, a ONU vem realizando diversos eventos sobre a questão ambiental e a importância que ele tem para o desenvolvimento do ser humano e a sua saúde. Saindo um pouco do âmbito internacional e vindo para o Brasil, a gente tem na nossa Constituição Federal o artigo 225, que fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Se a gente for pegar e analisar essa primeira parte do artigo, do caput do artigo, ele fala que o ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todo cidadão, né? Então, a partir do momento em que há aquela poluição na Lagoa da Conceição, há direitos sendo lesados ali, né? Direitos humanos de ter um ambiente ecologicamente equilibrado. É um bem de uso comum do povo, ou seja, é um bem da população que está ali sendo lesado e essencial à sadia qualidade de vida, né? Com certeza, toda aquela poluição e desequilíbrio ambiental afeta e muito a qualidade de vida das pessoas que usam o lugar, seja para recreação ou mesmo como lugar para viver, né? A segunda parte do artigo ele fala que, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, assim como foi falado anteriormente lá com os direitos de terceira geração, né? Uma das características dele é esse compartilhamento de tutela entre o poder público e a sociedade. Por fim, eu trouxe algumas das diversas legislações ambientais que nós temos aqui no Brasil, e a primeira que eu trouxe aqui é a Lei 6.938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, né? Então, hoje é uma das principais leis que serve como base para diversas outras que regulamentam esse tema. Temos também a Lei 9.605 de 98, né, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas para quem, de certa forma, agride o meio ambiente. Então, também é uma lei muito importante, né, para garantir esses direitos ambientais e humanos. E, por fim, nós temos a Lei 9.795 de 99, que dispõe sobre educação ambiental, né? É a Política Nacional de Educação Ambiental. Então, também é muito importante para a conscientização dos membros da sociedade
né, para a preservação ambiental para gerações futuras, sendo assim um grande instrumento para a cidadania brasileira. Então, gente, só para concluir, né, então fica evidenciado que todos esses fatos que vêm ocorrendo nos últimos dias na Lagoa da Conceição são realmente uma violação aos direitos humanos, né? E essas violações ferem o direito de toda uma coletividade que mora no local ou que frequenta o local para qualquer tipo de atividade, como falei anteriormente também, pescadores, né, que têm muitas vezes o sustento retirado ali da região, né? Então é muito triste a gente ver, né, uma situação como essa está acontecendo com um dos cartões postais aqui da nossa região. Então, gente, conforme eu falei lá no início, a Casan está sendo apontada como uma das principais causadoras desse problema, mas é notório, né, que existem diversos outros fatores que ocorrem na região e não é de hoje, já faz muito tempo, né, que há violações ali relacionadas ao meio ambiente, né, e muitas vezes essas violações são causadas pelos próprios moradores, né. Muitas vezes são feitas ligações de esgoto clandestino que, consequentemente, despejam dejetos na água, né? Tem muitas construções irregulares ali na região, né? Muita questão de aterro também, que acaba por alterando a geografia do local, o desvio dos cursos d'água, né? Dentre outros vários problemas que tem a região, né? E tudo isso somado também ao fato da estiagem que a gente está passando agora no nosso estado, né, faz com que o volume de água da Lagoa da Conceição baixe e comece a aparecer esses problemas. Bom, acredito então ter atendido o objetivo principal do trabalho, que era evidenciar uma violação dos direitos humanos que acontecem no dia a dia. Eu aproveitei todo esse fato aí que aconteceu, infelizmente, lá na Lagoa e acredito que tenha conseguido linkar, né, esse acontecimento com os direitos humanos. Gostaria de fazer alguns agradecimentos, em especial à minha noiva, que me ajudou a fazer as filmagens, me apoiou, né, nesse projeto. Obrigado, Juana. Professor Almir Pilon, que me auxiliou aqui com algumas informações, né, e lançou esse projeto dando oportunidade para que eu e as pessoas da nossa turma de Direitos Humanos, da terceira fase, pudesse ter um olhar mais crítico sobre essas violações que acontecem no nosso dia a dia. Então, é com esses agradecimentos que eu encerro o vídeo e até a próxima.